Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó Deus falando aí. Amém. Foi pedido que os pais pegassem as crianças para ficar do ladinho. Boa noite, a paz do Senhor. Meu nome é William, sou casado com a Rosângela, tenho 2 filhos, para quem não me conhece. Estamos pastoreando lá no Rio de Janeiro, uma igreja maravilhosa que mandou um abraço para a Igreja Sem Fronteiras. Eles falaram que um dia vai vir todo mundo aqui. A gente vai ter que parar o culto lá. Amém? Quantos são felizes? Amém, glória a Deus. Então abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Lucas escreveu, capítulo 6, Lucas 6, do 46 ao 49, é um prazer enorme estar aqui, adorando a Deus, né Wesley? Adorando a Deus, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Quantos veio aqui pela primeira vez? Só eu? Eu vim pela primeira vez, olha aqui. Sei que Deus tem algo grande. Seja bem-vinda, Deus é bom. Lucas, capítulo 6, do 46 ao 49, diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhe mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica. É como o homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Feche seus olhos. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor, te pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai, que a tua palavra ela possa produzir, Senhor, Deus, um alicerce firme, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Que a tua palavra, Senhor, possa, ó Deus, estar, Senhor, trazendo, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, a firmeza, Senhor, do nosso cristianismo, Senhor, a firmeza, Senhor, do nosso, Senhor, caráter, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Senhor, crendo no teu poder, Senhor, e sabemos que tu és poderoso, Pai, para fazer infinitamente mais, Senhor, de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo a sua riqueza e glória, Senhor. Pai, é o que nós pedimos, Senhor, e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém. Todo aquele que Jesus começa a dizer? Todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Ele começa dizendo o quê? É comparado ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Sabe que 3 verbos aqui definem a nossa vida como cristão, certo ou errado? 3 verbos aqui, Jesus, ele começa dizendo, e ela vai definir a nossa vida: ouvir, vem, ouve e a pratica. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. E a Bíblia diz que tal pessoa que vem a mim, ouve a minha palavra e as pratica, essa pessoa é como um homem sábio.
Um homem prudente, uma pessoa sábia e uma pessoa prudente, que construiu algo que tenha fundamentos. Assim, algo que tenha fundamentos. A nossa vida cristã, ela precisa ter fundamento. Nós estamos aqui reunidos como igreja, reunidos como família, certo ou errado? E nós estamos aqui para quê? Para adorar o nosso Deus, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E algo interessante, que todos aqui veio até Jesus, certo ou errado? Todos aqui chegaram até a presença do nosso Deus. Todos estão ouvindo a mesma palavra. Mas a grande questão que vai fazer a diferença na nossa vida é quantos aqui vão praticar aquilo que estamos ouvindo. É ou não é? Quantos irão viver realmente aquilo que a palavra de Deus nos ensina para viver? E a Bíblia diz que essa pessoa que vive aquilo que Jesus nos ensina, essa pessoa é prudente, ela constrói algo firme. Um Justino, um escritor cristão primitivo, diz assim, que as pessoas que não sejam encontradas levando uma vida digna do seu ensino, sejam consideradas não cristãs, mesmo que professem com os lábios os preceitos de Cristo, pois os salvos não serão aqueles que falam com a boca, mas aqueles que praticam a fé segundo a sua palavra. Olha a palavra desse homem. Justino diz que a sua confissão sem prática é vã. Agora, algo que me chama a atenção, será que as palavras de Justino contradizem as palavras de Paulo? Paulo diz o que? Romanos, quando Paulo escreve aos Romanos 10:9, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Olha, Justino diz que a sua convicção sem prática, ela é vã, ela não tem valor. Você nem pode ser considerado cristão, mas Paulo diz, se você confessar com a sua boca, se você crer no seu coração e confessar com a sua boca, você será salvo. E é o que me chamou a atenção, duas palavras aqui me chamam a atenção. Paulo diz assim, crer para a justiça, pois com o coração se crer para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Com o coração se crê para quê? Para a justiça, porque a justificação não é algo que acontece no nosso coração, a justificação é algo que acontece no trono de Deus. Quando você crê em Jesus, o que acontece? No trono de Deus é colocado o documento. O Filimon, pastor Vanderlei, ele é justo diante de mim, é justificado, se torna um homem sem pecado, somos justos diante de Deus, nós cremos para a justiça, mas ele diz assim, e confessar para a salvação, confessar que ele é o seu Senhor. Faça assim, Senhor. Se você confessar que Jesus é o seu Senhor, aí você será salvo. O que é o Senhor? Quando você olha esse texto, você vai ver que Senhor é ser dono. Quando Ele se torna o seu dono, quando você se torna um escravo por amor, quando você se entrega e fala, Senhor, o Senhor pode tomar conta, o Senhor pode dirigir a minha vida, o Senhor pode fazer da minha vida aquilo que o Senhor quer. Eu quero viver os teus caminhos. Eu quero andar segundo a tua vontade. Por isso eu quero compartilhar o tema construindo para a eternidade. Fala assim, construindo para a eternidade.
Primeira coisa, se nós queremos construir para a eternidade, suas palavras precisam estar alinhadas com suas atitudes. Lucas 6,46 diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por que vocês estão me chamando de Senhor, mas não fazem o que eu digo? Na parábola descrita como construtor prudente e insensato, Jesus inicia uma pergunta: por que você está falando, Jennifer, que eu sou o seu Senhor, mas não anda segundo aquilo que eu digo? Eu estava compartilhando essa palavra de Romanos 10 para uma pessoa, e ela diz assim: eu creio em Jesus, mas eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero. Eu quero andar do jeito que eu quero. Pastor, o senhor falou que você crê para justiça. Eu não sou justificada porque eu creio. Eu falei. Você é justificada. Então eu quero viver no mundo do jeito que eu quero. Tá bom, você continua sendo, vai para o inferno justificada. Você vai viver a sua vida tranquilo, porque você não aceitou Jesus como seu Senhor, minha filha. Ele é o seu Senhor? Ele é o seu Senhor? Ele é o nosso dono? Porque vocês declarem com os lábios, Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? Jesus dá grande importância à prática dos seus ensinos. Jesus dá grande importância a tudo aquilo que Ele nos ensinou. Tudo que vamos construir nessa vida como cristão vai depender de como nós andamos, como nós estamos vivendo, como nós vamos viver a nossa vida cristã. Como nós estamos vivendo a nossa vida cristã? Essa parábola insiste para que a nossa vida se conforme aos ensinos de Jesus. Sabe que obediência não ocorre sem que façamos escolhas, compromisso e exercício da nossa vontade. Não existe obediência sem uma escolha. Eu escolho obedecer. Eu faço um exercício da minha vontade. Esse ensino de Jesus está ligado a ouvir somente e ouvir e praticar. Faça ouvir somente e ouvir e praticar. E Jesus chama de insensato e tolo aquele que ouve e não pratica. Por que insensato? Porque vive uma aparência de cristão, mas sobre tal pessoa virá a destruição. Vive uma aparência de crente, mas não pratica o cristianismo. O que é ser cristão? Ser parecido com Cristo. O que é ser cristão? Durante todos os ensinos das Escrituras, Deus deixa claro duas perspectivas. É ou não é? Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, sempre você vai ver duas perspectivas. Deuteronômio, Deus fala assim: ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados. Se desobedecerem, amaldiçoados. Mas glória a Deus que Jesus nos livrou da maldição da lei. O salmista fala assim sobre o caminho do justo e ímpios, sobre o caminho do justo e ímpios. Por isso, Salmos 1, do 5 ao 6, por isso os ímpios não subsistirão no seu juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Se você pegar o sermão de Jesus, Jesus vai falando de Mateus 6 até o 7, ele vai falando sobre dois caminhos, sobre duas perspectivas. Fala do jeito correto e incorreto de dar esmolas. Fala do jeito correto e incorreto de jejuar. Fala do jeito correto e incorreto de orar. Mateus 6, do 1 ao 18.
fala do tesouro desejável e do não desejável, Mateus 6, do 19 ao 25. Ele fala dos olhos sinceros e dos olhos malignos. Fala de servir a Deus e ao dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, pois há de amar a um e odiar outro, ou ninguém pode servir a dois senhores. Fala da ansiedade deste mundo e a busca pelo reino. Fala da porta larga e a porta estreita. Fala das árvores boas e as árvores más. E ele fala dos dois alicerces, que é o nosso texto inicial. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Aonde estamos construindo a nossa vida? Aonde estamos colocando os nossos fundamentos? Nós estamos construindo a nossa vida debaixo da obediência ou da desobediência? Como nós estamos construindo para a eternidade? Se vier a torrente, a sua casa ela está construída na rocha? A sua casa ela está construída embaixo de vem, ouve e pratica? Ou vem, ouve e não pratica? Por que ele chama de tolo? Por quê? Ninguém na época de Jesus construía a casa sobre areia, porque as torrentes era algo natural de acontecer naquela época. E ele diz assim, é como um homem. Por que ele diz isso? É como um homem que é tolo, é tolice. Ele fala, é tolice vocês ouvirem minhas palavras e não praticarem. É tolice vocês virem à igreja e viver como se a sua vida não fizesse. É tolice. Porque sobre tal pessoa, ele diz lá, sobre tal pessoa virá o juízo. Amém? Jesus declara que aqueles que fazem a vontade, olha aqui, abra sua Bíblia, Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. O que faz uma igreja encher hoje? O que faz, Welles? Uma igreja encher hoje? Uma igreja lotar. As pessoas, elas estão gritando, eu quero milagres, eu quero bênção, eu não quero Cristo, eu quero aquilo que Cristo pode me dar, mas eu não quero Cristo, eu quero aquilo que Cristo pode fazer, mas eu não quero Cristo, eu não quero que Ele seja meu Senhor, eu quero que Ele seja apenas o meu Salvador. Há três coisas que Jesus expressa como algo que não é a vontade primária de Deus, mas que muitos estão buscando. Profetizar em nome de Jesus
começa a liberar profecia, a igreja pega fogo, é ou não é? Eis que te falo, Filemão. Filemão vai amar. É ou não é? Nós gostamos. Expulsar demônios e operação de milagres. As multidões seguiam Jesus por causa disso. Mas quando Jesus falou assim, agora coma do meu pão, coma do pão que é a minha carne, beba do meu sangue, eles falaram assim, Senhor, dura esta palavra. E saíram, os discípulos olharam para ele e falaram, Jesus, está todo mundo indo embora. Todo mundo indo embora, Jesus. Jesus olha para os discípulos e fala o quê? Vocês também não querem ir? Vocês também não querem ir? Quanto nós queremos de Cristo? Quanto nós queremos da verdade de Cristo? Não que as bênçãos não sejam verdade, é muita verdade. Eu amo. Quantos aqui querem ser abençoados? Todo mundo, filho. Todo mundo. Não, na realidade, não existe cristianismo sem a bênção de Deus. É ou não é? Não existe cristianismo sem as bênçãos de Deus, sem milagres, sem... Mas Jesus diz o quê? Aqueles que fazem a minha vontade. João 7,17 diz assim, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, por quê? Porque fazer a vontade de Deus é decisão. João 9,31 diz, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Deus ouve pecadores? Deus ouve pecadores? Jesus diz o que aqui? João diz o que? Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. A Bíblia diz que Deus não usa pecadores, diz que Ele não ouve pecadores. Quem aqui peca? Ninguém. Quem aqui peca? Mas Deus ouve pecadores? Por que Ele ouve você? Por causa do sangue de Jesus que nos justifica de todos os nossos pecados. Ele te ouve porque o sangue de Jesus purifica você de todos os seus pecados. Isso é graça. Isso é amor de Deus. Ele nem poderia ouvir você. Mas, por causa de Jesus, Ele te ouve, fala assim, Ele me ouve. Agora, Deus usa pecadores? Usa. Senhor, Senhor, em Teu nome expulsei demônio. Senhor, Senhor, em Teu nome profetizei. Senhor, Senhor, em Teu nome operei milagres. Afaste-se de mim, porque eu não vos conheço. Você ouviu a verdade, mas não quis praticar. Você ouviu, mas não quis me ter como seu Senhor. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos e fala, olha aqui, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua
mente para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para a sua vida. E qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus? Efésios diz assim, ó, por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus, que é algo que tanto Jesus pregou aos apóstolos? Qual é a vontade de Deus? É que você seja justificado? Olha o que Paulo fala aos Efésios. Efésios 1, do 4 ao 6. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. O bom propósito da sua vontade. A vontade é que você seja santificados. Fala-se santificados. O que é ser santificado? É abandono de pecado. O que é ser santificado? É abandono de pecado. 1 Tessalonicenses 4, 3 ao 7 diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixão e desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas as práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para impureza, mas para a santidade. Assim, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. O que é impureza? O que é impureza? Nós buscamos a santidade ou nós nos escoramos na graça? Nós buscamos abandonar nossa vida de pecado ou nós nos escoramos? O pecado tem o poder de te levar para o inferno? Tem ou não? Será? Depende do seu coração, porque a lei do Senhor foi colocada no seu coração. A lei do Senhor é colocada onde? No nosso coração. Então, quando Deus olha para você, Ele vai olhar lá no seu coração, e Ele vai falar assim: você ama essa vida que você está vivendo, ou você está lutando para abandonar essa vida que você está vivendo? Ninguém é salvo pelas práticas. Fala assim: ninguém é salvo pelas práticas, mas as suas práticas podem te condenar. Ninguém é salvo pela
prática, mas as suas práticas, elas podem te condenar. Se não há uma sinceridade de abandono de pecado. Se não há uma sinceridade de falar assim, Senhor, eu quero. Esses dias chegou um jovem em casa e ele fala assim, pastor, me ajuda. Ele falou, o meu nariz, tudo branco. Eu passei a noite inteira, pastor. Eu não aguento mais. Eu vim para cá porque o meu desejo era me matar. Eu vim para cá porque o meu desejo era me pegar e me jogar e acabar com a minha vida, porque a minha mulher não merece o homem que eu sou. Me ajuda, pastor. Eu não mereço. Eu não mereço viver, pastor. E eu falei com ele assim, só em você estar aqui, expondo a sua vida, expondo. Isso é o sinal de que há um arrependimento. Isso é o sinal de que você quer mudança de vida, mas não consegue. A graça de Deus te alcançou. O amor de Deus te alcança. A graça de Deus, ela nos alcança. Amém? Se queremos construir algo para a eternidade, precisamos andar por um propósito. Nós precisamos andar por um propósito. Martin Luther King diz assim, quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. Quando Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, Ele te deu uma causa pelo qual você deva morrer. Jesus disse assim, se alguém quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. O que diz João 3,16? Ó, gente. Vai lá, todo mundo junto. O que diz João 3,16? Caramba, não acaba não, gente? É só um trechinho só. Ó, tá vendo? Todo mundo é crente. Tem crente aqui, gente. Hã? O que diz 1 João 3,16? Sabe por quê? Porque João 3,16 a gente usa para evangelizar. 1 João 3,16 é para nos evangelizar. A gente decora aquilo que a gente vai falar para as pessoas. Mas aquilo que Deus fala para nossas vidas. Abra sua Bíblia em 1 João 3,16. Nisso conhecemos o que é o amor. Nisto conhecemos o que é o amor. Cristo morreu pelos nossos pecados e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele estava dizendo assim, filho, eu morri por você, agora você morra pelo seu irmão. Eu dei a minha vida por você, agora você dê a sua vida pelo seu irmão. Isso é cristianismo. Isso é propósito. O propósito cristão é amar outras vidas. Se o seu vizinho está indo para o inferno e você não tem coragem de convidá-lo ele para conhecer o amor de Cristo, você está vivendo uma vida sem propósito. Nós estamos vivendo uma vida sem propósito. Deus precisa restaurar o propósito da igreja. O propósito da igreja é ganhar almas. Se a igreja perder o seu propósito, ela vai viver correndo atrás das suas necessidades. Uma igreja que
passa por muita necessidade, ela perdeu o propósito. Então nós precisamos restaurar o propósito de Deus na nossa vida. E quem é a igreja? Nós somos a igreja. Você é a igreja. Eu sou a igreja. Nós somos a igreja. Nós temos aqui mais de 130 pessoas. Precisa ter vidas novas chegando nesse lugar toda semana. A alegria da família é ter vidas novas. A alegria da igreja é ter vidas novas. Toda semana chega um novinho lá na igreja lá e a gente abraça ele e fala: ai meu Deus do céu, tu é. E a igreja se alegra. Os jovens estão tudo lá, a gente largou e falou assim: cuida da igreja, não vai destruir a igreja. Colocamos um para pregar, outro para louvar, o outro para tirar oferta, o outro para fazer bagunça na igreja. Não é porque a igreja precisa ter propósito. Amém? Qual é o propósito da sua vida? Qual o propósito de você estar nesse lugar? É fiscalizar se está tudo correndo certo. A gente passa mais tempo fiscalizando se está tudo correndo certo, se o louvor está correto, se o pastor está pregando certo, se cada um cuide da sua vida e do seu propósito. O propósito do pastor é cuidar da igreja. Se ele cuidar mal, o problema é dele com Deus. O seu propósito é ganhar vidas. A gente não tem que ficar questionando. A gente passa mais tempo questionando do que cumprindo o propósito. A gente passa mais tempo olhando as coisas, se está correndo bem, do que cumprindo o propósito. Mas se Deus me chamou para cumprir um propósito. Ou você vive pelo propósito, ou você vai viver pela sua necessidade. Amém? Qual é o propósito de um membro? Quantos aqui são membros do corpo? E qual é o propósito do membro? Não é possível. Qual é o propósito de um membro? Qual é o propósito da sua mão? Servir. Quando você vai no banheiro, quem te serve? Fala aí. Não tem como ele se limpar sozinho, você precisa de uma mão para limpar. O propósito do membro é servir o outro membro. O membro nunca serve a ele mesmo, o membro serve o outro. O propósito do Daniel é servir vocês. O propósito da Maiara é servir a igreja. O propósito de cada um é servir o outro. Um membro, ele se preocupa se ele está sendo suprido a sua necessidade. Quando uma mão ela começa a coçar, ela se preocupa em suprir ela mesma. Um outro membro vai lá e supre ela. Sabe por que a igreja não é suprida? Porque cada um está buscando a sua própria necessidade. Cada um está correndo atrás da sua própria necessidade. Então a gente vira uma igreja que corre atrás da necessidade, ninguém supre ninguém. Porque ninguém cumpre o propósito. Amém? Mateus 25 ao 34 fala do propósito. Naquele último dia, o que Deus irá cobrar de nós, se cumprirmos o propósito para o qual Deus nos chamou. Abra sua Bíblia, Mateus 25. Do 34 em diante. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita:
venham bendito de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quanto te vimos com fome e te demos o que comer, ou com sede te demos o que beber, quanto te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos, quanto te vimos enfermos ou presos e fomos te visitar. O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Ser cristão é viver por um propósito. Aquele que diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo, é como um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Amém? Viva por um propósito. Ontem eu estava conversando com o pastor Vanderlei, a gente estava projetando a igreja do Rio. Pastor, vamos fazer escola de líderes, pastor. Vamos formar aqueles rapazes, pastor. Vamos formar a igreja, vamos trabalhar a liderança, vamos abrir célula, vamos crescer, vamos ganhar, vamos revolucionar Saracuruna. Amém? Nós precisamos revolucionar esse lugar, restaurar o propósito para qual Deus nos chamou. Para que Deus te chamou aqui? Esse lugar tão lindo, pastores tão lindos. Para que Deus te chamou? Para quê? Por isso é tempo de voltarmos ao propósito de Deus. Diga à pessoa que está do seu lado: é tempo de voltarmos ao propósito. É tempo. É tempo de nós voltarmos a cumprir o propósito de Deus. A ganhar vidas, a gerar, a orar, a interceder, a ir visitar, cuidar de uma vida. Cuidar de uma vida. Vocês estão prontos aqui, gente? A igreja está pronta. A igreja está pronta. Eu falei com o rapaz lá, ele falou assim: mas como eu vou me entregar para a obra se eu ainda fumo, eu cheiro, eu uso droga ainda, eu não consigo me libertar. Eu falei: cara, eu não vou te dar um púlpito, eu não posso te dar um púlpito, mas dá um povo lá no meio da boca que não está nem aí que você fuma, que você cheira. Uma pessoa que está morrendo, ela não quer saber se você está com uma vida no altar. A pessoa está morrendo afogado, você vai estender a mão para salvar ela, ela vai perguntar: como está a sua vida? Quem pergunta como está a sua vida é crente. Se você subir aqui, as pessoas falam assim: como está a sua vida para estar no altar? Porque aqui só tem salvo, eu acho. Mas no mundo, meu irmão, a pessoa está perdida, está sofrendo, está pensando em se matar. E a gente está preocupado com as necessidades. A gente está preocupado com se está tudo correndo bem na igreja. A gente está preocupado se a palavra é assim ou é assado, se a doutrina que está sendo pregada está certo. Convém que pregue Cristo. Convém que pregue Cristo. Amém? Você tem muitas necessidades?
Se você tiver muita necessidade, vai passear um dia lá com a gente lá no Rio, evangelizar no meio do... Que a pessoa fala assim: pastor, eu não tenho água em casa, pastor, posso pegar água aqui na igreja? Pastor, já falei com meu marido um monte de vezes, mas ele não muda, pastor. Amém? Fala assim: eu vou viver por um propósito. Eu vou viver por um propósito. Amém? Fique de pé. Sabe que se Jesus não se entregasse pela nossa vida, nenhum de nós receberíamos a salvação. Nenhum de nós. Mas Ele morreu por mim e por você. O destino da sua vida é uma grande destruição. Há de vir o juízo de Deus sobre o mundo. Há uma destruição que vem sobre o mundo, sobre o pecado. E só há um lugar de salvação, está em Cristo. Isso é graça. Isso é amor de Deus. Amém? Você merece ser salvo? Eu não mereço. Você não merece. Mas Ele escolheu te amar. Então faça valer a pena. Amém? Faça valer a pena e não abra mão de tão grande amor. Não abra mão de tão grande amor. Nós não podemos abrir mão. Olha o que o autor aos Hebreus disse, Hebreus 10, 32. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abra mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. Para se perseverar. De modo que quando tiver feito a vontade de Deus, receba o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá. Jesus está às portas. Então viva de acordo com a confissão que você fez. Você declarou: Senhor, Tu és o meu Senhor. E se Jesus é o seu Senhor, Ele é o seu dono. E se Ele é o seu dono, você deve buscar todos os dias: Senhor, qual é a Sua vontade para a minha vida? A Tua vontade é que eu me santifique, a Tua vontade é que eu seja santo, a Tua vontade é que eu seja transformado, a Tua vontade é que eu não me amolde mais ao padrão deste mundo, mas que eu transforme os meus pensamentos, que eu transforme a minha vida, que eu não viva mais de acordo com o padrão que o mundo vive. A Tua graça me alcançou. A Tua graça me alcançou para que eu viva uma vida de santidade.
A tua graça me alcançou para que eu viva uma vida de propósito. A tua graça me alcançou para que eu cumpra, Senhor, aquilo que o Senhor me chamou para cumprir. Querido, feche seus olhos.